Boa noite, hoje 7 de junho, segunda-feira, e começamos o Tempo de Esperança aqui na TV em sua companhia. Desde já eu queria agradecer o privilégio de entrar em sua casa e termos esse momento juntos. No programa de hoje nós teremos uma convidada especial. A doutora Jaque Felício trará orientações, dicas importantes para que possamos viver felizes em família, mesmo em meio à crise e à pandemia. Teremos também o ponto de vista onde conheceremos a opinião do povo de Santarém relacionada ao tema. E no quadro Tempo de Louvar, Dilson Castro, o som do pastor. Não sai daí não, nosso programa está só começando. Durante essa semana, o Tempo de Esperança vai abordar o tema da crise, como ela tem influenciado as vidas, as famílias, a saúde, nossas finanças e também a nossa vida espiritual. Todos os dias teremos convidados especiais que trarão orientações importantes para a nossa vida, para as nossas famílias. E para começarmos a nossa programação, é importante sabermos o que o povo pensa com relação a isso. Qual o ponto de vista da população santarena quanto à crise e a sua influência na família. Nossa equipe foi para as ruas e assim passamos a conhecer o ponto de vista do povo de Santarém. Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu me chamo Larissa Ponte e hoje no quadro Ponto de Vista vamos saber a opinião das pessoas se a crise afetou de fato sua família. Bem, a crise afetou sim a minha família, né? Principalmente pela perda de alguns amigos, pela questão do trabalho, né? Que no tempo do lockdown afetou de um lado negativo e um lado positivo. Um lado positivo foi que eu aprendi a fazer algumas receitas que eu tinha vontade, de bolo, de pães. E o negativo foi a perda de pessoas queridas, amigas, mas graças a Deus a minha família, Deus deu livramento para minha família e nós estamos bem. Eu falo eu, minhas filhas e meu marido. Eu acho que essa crise toda, a pandemia, afetou muito a vida de todos os cidadãos, né? Principalmente das crianças, que hoje a gente pode observar, aumentou muito o nível de obesidade entre as crianças. Como eu estou me formando na área de educação física, é uma área que me interessa muito, foi a principal área que eu notei que mudou foi essa. Que a obesidade, como todos nós sabemos, é uma doença, uma doença que vem degradando a população brasileira e que cada vez mais ela aumenta. E com a obesidade vem inúmeras doenças, que é uma lista imensa de doenças que vem com a obesidade. Então acho que essa foi uma das principais coisas que afetou, entendeu? O que aconteceu com essa crise aí que nós estamos vivendo agora. Afetou também na questão do estudo, né, do meu trabalho, porque eu sou professora e eu tive que me adaptar em casa, com internet, com materiais, mas está dando tudo certo. E a minha filha também, principalmente essa semana que vem, ela vai apresentar o TCC online. Foi uma mudança na nossa vida e na vida de todas as pessoas do mundo, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu só tenho a agradecer a Deus. Muito bom, é a realidade de muitas pessoas, você viu aqui, né, várias entrevistas, várias pessoas falando de como a crise tem afetado as suas famílias, mas nós temos uma convidada especial, ela que é fundadora do Consultório Emocional e Sexual, que faz um lindo trabalho nas redes sociais e desenvolve também vários atendimentos de suma importância aqui para a Rede Adventista de Educação. Eu estou falando da doutora Jaque Felício. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falarmos de um tema tão importante. Falando de família, falando de crise e pandemia, nós temos percebido que muitas famílias têm sofrido, têm passado por muitos problemas. Na visão da psicologia, como é que vocês têm visto toda essa pandemia, toda essa crise na família? Bom, quando vamos entender o que é a crise, é uma mudança abrupta, né? Que não se espera. Então, a família, ela estava habituada a um tipo de vivência, a um tipo de relacionamento familiar. O que acontece é que, com a crise,
há uma tendência do ser humano em tentar se organizar diante da crise. E o que é o tentar se organizar, né? É gerar mudanças. E é aí que está uma grande diferença quando pensamos em como lidar com a crise, principalmente nesse momento de pandemia, né? Como lidar com todas essas mudanças que já estão acontecendo externas. E agora a gente, às vezes, quer colocar ou estabelecer mudanças no seio familiar. E é exatamente nesse momento que geram-se grandes conflitos e geram-se discórdias, né, dentro desse seio, dentro dessa família. Parece, doutora, assim, uma impressão que eu tenho é que muitas pessoas não estão sabendo lidar com essa situação, né? Pessoas que estão casadas há anos e agora estão tendo que viver juntos há anos. É até meio estranho falar assim, estão casados e agora estão tendo que viver juntos. Porque quando começou essa ideia de lockdown, fica em casa, isolamento, quarentena, algumas pessoas tiveram que conviver mais do que o normal. E ali parece que geraram alguns conflitos na educação dos filhos, ali nos relacionamentos. Essa é uma visão, assim, que só eu tenho ou de fato isso tem acontecido? Não, é real mesmo. Olha só, a gente, nesse período de pandemia, alguns estudos apontaram 3 formatos de família, né? Tem aquelas pessoas que, pela condição social e financeira, elas não puderam estar no isolamento social, elas tinham que sair para o trabalho para poder ter o mantimento em casa. Já tem outro tipo de família que conseguiram levar o trabalho para casa e passaram a realizar esse trabalho de maneira remota. E tem aquelas famílias que eram as chamadas famílias hospedeiras, né? Que é aquelas famílias que só usavam a casa para dormir. Então, somente à noite é que se encontravam, se viam e durante o dia passavam o dia distante. Estamos falando que talvez na nossa região você pode pensar assim, mas esse tipo de família não existe. Existe sim. Tem pessoas que passavam, né, o dia todo fora de casa. Quando chegava em casa, era aquele momento rápido, lembrando que ao chegar em casa tinha um curto período de tempo para estar com a família. Logo todos iriam dormir, o dia amanhecia e a rotina começava novamente. E a pessoa fica ali, desculpa, doutor, só incomodando. Sim. A gente fica ali, a pessoa está ali, não, ele trabalha, passa o dia todo, chega em casa, está ali a esposa, está ali os filhos, né? E de repente agora não, fica em casa e você está querendo trabalhar, as crianças estão correndo na casa, a esposa está ali, você fica assim, você não sabe, porque agora um detalhe que eu acho que foi muito presente na vida das pessoas foi que agora você tinha que trabalhar lá e por estar em casa, você tinha que trabalhar em casa também. E algumas pessoas não sabem lidar muito com isso, né? Porque, tipo, não é que eu estou em casa, é que eu estou sem fazer nada. Porque tem pessoas que ficaram trabalhando em home office e tal, e parece que nesse complexo de problemas ou de situações que passaram a adentrar na vida da família, como a crise, pandemia e tudo mais, as pessoas não estavam se preparando, não estavam preparadas para viver isso. É isso mesmo? Isso, a crise, ninguém se prepara para uma crise, né? Fomos todos pegos de surpresa. E, de fato, houveram essas mudanças. E aí você tocou em um ponto muito importante. Antes, entendia-se que quem está em casa não trabalha, né? Então, o marido, vamos supor, o esposo, né? Em uma sociedade ainda patriarcal, onde o homem que sai para trabalhar, ainda que a mulher o faça, mas as mulheres que ficavam em casa, né? O marido chegava e, não, tinha que estar tudo pronto, tinha que estar tudo arrumado, porque ela estava em casa. A partir do momento que esse marido passa a ficar dentro de casa, ele começa a perceber a quantidade de fatores, né, de que a esposa tinha que dar conta para manter aquele ambiente organizado. Então, não era apenas arrumar a casa, fazer a comida. Agora, não só o marido está em casa, mas também os filhos estão em um período muito mais longo dentro de casa. E se não houver, né, um controle sobre as atividades a serem desenvolvidas, haverá uma sobrecarga. Então, mudou-se a rotina das famílias. E não mudou só para a mulher, só para o homem, que antes tinha essa válvula de escape, né? Para alguns, o trabalho era uma válvula de escape, ou é ainda. É onde ele consegue fugir um pouco das suas frustrações do lar. Às vezes é o filho, que ele nunca imaginou ter um filho com aquele comportamento. Agora, olhando de pertinho, ele começa a perceber comportamentos que às vezes eram até seus, né? E a esposa também começa a perceber comportamentos no marido, nos filhos, que passam maior tempo juntos. E isso acaba exacerbando os conflitos dentro da família. Interessante que durante muito tempo as famílias ficavam assim, pegando na deixa dos filhos, né?
a gente ficava olhando aquela relação ali e dizia assim, não, os filhos têm que sair um pouco do computador, têm que sair um pouco do celular. E hoje, nessa ideia do novo normal, você olha, as crianças ficam ali, tem que mexer no computador, tem que pegar no celular, as aulas são virtuais, e as coisas foram virando assim de cabeça para baixo, e alguns pais agora ficam até fora. Eu lembro que uma vez eu conversava com um amigo e ele estava preocupado, né? Porque ele dizia assim, meu filho está no telefone e no computador o tempo todo, mas agora eu já não sei se ele está jogando, se ele está estudando, se ele está fazendo alguma coisa. Parece que agora a confiança tem que ser muito mais presente na família, os pais têm que conquistar os filhos por outro lado agora. Sim, é interessante você pontuar essa questão do adentramento, né, da tecnologia em nossas vidas, que antes era usado muito mais como ferramenta de trabalho, e agora não, a gente vive em função da tecnologia. Se alguém quer encontrar o outro, tem que mandar uma mensagem, tem que ligar, e como você bem colocou, né, as aulas nessa modalidade remota, o trabalho está remoto, tudo gira em torno da tecnologia. Até alguns estudos que falam que atualmente os canais, né, de filmes, séries, para não citar nomes específicos, porque tem vários. Então, hoje em dia, está sendo uma ferramenta de distração fenomenal para a família, né? Então, essas condições da própria tecnologia dentro do ambiente familiar, a gente pode olhar como se foi algo invasivo. E o detalhe, chegou para ficar. Então, eu conhecia assim, várias famílias que diziam, meu filho não vai ter celular. E haviam estudos que apresentavam que a criança só podia ter celular a partir dos 10 anos, com orientação e monitoramento. Hoje em dia, os pais entraram em uma condição de sofrimento porque não dão conta de monitorar. Não tem como fugir disso mais, né? E não tem como fugir, a gente precisa se adaptar. E aí a gente entra em um aspecto que é ensinar o uso, né? Ensinar o limite desse uso. E cabe aos pais essa função da orientação, do ensinar, do estar junto. Claro que a gente não tem como ficar junto 24 horas, né? Ou 12 horas, ou que seja 6 horas de aula ali com o filho. Então, o ideal é ensinar. Você vai precisar ensinar a fazer o uso, a nortear o que precisa ser encontrado ali nas mídias, nos aparelhos eletrônicos, usá-los a seu favor. Então, o novo normal trouxe também a necessidade de uma reeducação. A gente vai ter que aprender a reviver momentos, a reeducar os filhos e também nos reeducarmos, né, com relação a alguns detalhes, principalmente para aqueles que viviam nas saias justas da tradição, né, que não, tem que ser assim, hoje não, hoje tem que estar mais juntinho, tem que estar todo mundo ali. Afinal, uma coisa que passou a ser aparentemente certeira é que ninguém sabe quanto tempo tem mais de vida, como as coisas vão se desdobrar daqui para frente, então tem que de fato aproveitar a família e fazer valer a pena cada minuto ali, ainda que necessário seja feita uma readequação, porque a gente já viu, a senhora bem falou aí, que a sociedade ela tem passado por mudanças e muitas famílias têm sofrido, né? Mas existe algum ponto a mais, assim, doutora, que a senhora tem percebido na crise que tem abalado as famílias? Algo que, assim, de uma maneira direta ou indireta, a senhora tem percebido que as famílias não estão sabendo lidar com isso? Sim, esse excesso de convivência, por mais que antigamente se ouvia falar e parecia ser muito utópico, né? Passar mais tempo com a família, ter mais tempo junto. De repente, a gente ganha de presente esse tempo. Claro que em meio a uma pandemia, uma situação muito caótica, mas aquilo que antes era dito e que era impossível para algumas famílias se tornou real. Agora as famílias têm de presente mais tempo em unidade. E o que fazer com esse tempo? Não fomos ensinados a usá-lo, né? Então, ao invés de estar favorecendo o bem-estar da família, muitas famílias, por não terem aprendido, não terem sido ensinadas, elas não sabem o que fazer com esse tempo, e esse tempo está sendo fator, né, de conflitos dentro da família. O que acontece é que vamos entender que antes as crianças tinham um período fora de casa. Então dava tempo da mãe organizar o lar, ou que seja a funcionária doméstica dar uma organizada ali no lar, até que a família chegasse. Geralmente, por conta da correria, muitas famílias não tinham o hábito de almoçarem, jantarem, fazerem as refeições juntos. Agora eles têm tanto tempo e aí querem colocar isso como uma regra dentro de casa. Então, os filhos passaram a ficar mais tempo dentro de casa. O que é esse passar mais tempo dentro de casa? Eles precisam da atenção e do cuidado. Lanchou, mais tarde, eu quero mais um lanche, mais tarde eu quero outro. E quem é que dá conta disso?
quem está em casa cuidando. Muitas mães tiveram que abrir mão do seu trabalho para poder darem essa assistência em casa. E aí tem um fator muito importante. Aumentou-se consideravelmente a taxa de divórcios nesse período de pandemia. E aí liga o alerta aqui para a gente, mas espera aí. Não era para os casais estarem mais unidos? Né? Se casou para viver junto, agora tá junto e tá dando errado. Como é isso? Exato, porque fomos ensinados com a saída da mulher do lar, né, para o trabalho, que foi um ganho, sim, é verdade, mas isso causou um distanciamento. Então, quais os momentos que o casal se via, né? Ao acordar, almoço para alguns, porque outros nem no almoço se viam, e à noite, quando chegavam. E agora isso muda. De repente, os dois estão passando o dia juntos. Aquilo que só era percebido, vamos pensar aqui, que alguém discutiram. Cada um foi para o seu trabalho, passou o dia ali. Votava, fazia as pazes ali. Exatamente. Passou o dia assimilando o problema e aí consegue perceber, E agora é dureza, viu? Porque você falou aí teve uma briga, uma discussão e a pessoa vai ficar em casa e a mulher vai ficar o dia todo ali. A pessoa não tem como fugir, não tem como sair pro trabalho, não tem como fazer, tem que ficar ali, meu Deus, e agora? Não tem como fugir dos problemas, tem que encarar os problemas. E é aí que está a grande questão. Porque não fomos ensinados a lidar com os problemas, mas dentro do casamento fomos ensinados a fugir deles. E aí, agora, a situação inverte. Você tem que ficar cara a cara, e detalhe, viu? Não é só a mulher que fica ali remoendo. É porque o rapaz, às vezes, assim, é a visão que eu tenho, posso estar errado, doutora, sim, mas os homens, às vezes, eles falam menos, né? A mulher fala 10 vezes que ela tá com aquele problema. Você era pra botar o lixo pra fora, você não botou o lixo pra fora, o lixo ainda tá aqui, tá fedendo, tá sujando a casa, você já tem mosquito, tá vendo? Você não foi lá, pega o lixo, bota o lixo pra fora. O rapaz só chega e diz assim, ó, tá quebrado, vou consertar. Eu não sei, né? Tem aqueles que dizem que mulher fala macho, fala ou não fala? Agora eu fiquei na dúvida. Então, cientificamente, tem uma área do cérebro, né, que é a área da fala da mulher um pouco maior. Mas também é uma forma da mulher lidar com seus problemas, com seus conflitos. O homem, ele lida de uma forma diferente. É bem verdade que boa parte dos homens, diante do problema, eles silenciam. Só que eles... O fato de estar em silêncio não quer dizer que não haja uma atitude em resposta. Sim. Né? Porque, no caso, a mulher foi lá, discutiu, eles discutiram, o casal discutiu. O homem, no silêncio, ele ignora a mulher. E isso causa sofrimento na mulher. Que para poder chamar a atenção desse homem, então, começa as repetições e, às vezes, começa a trazer coisas aí de anos atrás. Mas é uma forma de chamar a atenção, de dizer, peraí, a gente não pode ficar assim. Né? Vamos tentar resolver o problema. Mas o homem, em sua essência, a tendência dele é resguardar-se. Né? Ele fica em silêncio, ele vai pensar sobre a situação. É um mecanismo de defesa também masculino. No entanto, acaba causando mais problema nesse momento em que os casais estão passando muito mais tempo juntos, aonde os problemas e defeitos um do outro ficam muito mais em evidência. Porque antes era só guarda isso aqui, guarda isso ali. Agora não, é o dia todo. Você não guardou isso, você não fez isso, olha aquela situação, você falou isso. Às vezes uma conversa tranquila que está tendo sobre um filme, sobre uma reportagem, pode se tornar um conflito. Exatamente. E como os dois não têm mais saídas, né, porque estamos em um período de pandemia, então eles têm que encarar esse problema e buscar formas de resolução do problema, sem que isso afete o convívio do núcleo familiar. Aí é que vem o detalhe importante. Você que está acompanhando de casa já está entendendo, né? A doutora Jaque já falou bastante aqui a respeito dessa crise, de como as famílias têm sofrido. Você quer saber quais as dicas que o Tempo de Esperança separou para você? Quer saber como não sofrer com esses problemas, com essa crise? Então fica ligado no programa, que a gente vai para um pequeno break, já a gente volta. Olhamos ao redor e sentimos medo. O sofrimento e a dor deste mundo parecem não ter limites. A maldade se espalha, o fim está cada vez mais próximo. Mas não precisamos temer. Não fomos feitos para a morte. Quem nos criou planejou vida eterna para nós, além daqui, sem mais tristezas, maldade, sem dor. Seu lugar está reservado. O preço já foi pago.
Basta aceitar. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Voltamos ao vivo, então, com o nosso tempo de esperança. Mais uma vez eu queria agradecer o privilégio de estar entrando em sua casa e estarmos juntos durante esse momento. Temos um recadinho especial direto da Educação Adventista, aquela que vai muito além do ensino. E para hoje, o recadinho vem com ele. Professor Robson Castro, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Você que está nos acompanhando no programa Tempo de Esperança. Você sabia que a Rede de Educação Adventista ela está presente em quase 200 países e hoje nós contamos com mais de 8.500 instituições educacionais, entre elas escola, colégios, internatos e também universidades. Você sabia que os nossos alunos aqui de Santarém também participam de programas de intercâmbio cultural em outros países? No ano que vem, os nossos alunos, alguns deles, estarão indo para Paris e também Londres. Ali eles poderão estar em instituições da nossa rede educacional, em nossa universidade, só que não para por aí. Hoje, o nosso Brasil conta com a maior rede de portais da educação adventista, chamado ECLES, e ela foi considerada a melhor plataforma educacional do Brasil. Além disso, os nossos alunos têm várias vivências ali, por meio de projetos, escolinha de esportes, futsal, vôlei, vivências, coisas maravilhosas que o seu filho, a sua filha não podem perder. Além disso, queridos pais, nós temos também aqui uma grande preocupação com a segurança dos nossos alunos desde que entram até a sua saída. E também a questão dos protocolos de higienização contra a Covid. Aqui o seu filho estará completamente seguro. E para todos os pais que entrarem em contato conosco agora, no mês de junho, receberão um desconto especial. Para que você consiga esse desconto especial, você precisa seguir alguns passos. Você primeiro deverá vir ao colégio presencialmente. Segundo, estar dizendo, eu assisti o Tempo de Esperança e o professor Robson me disse que eu tenho um desconto especial. E você estará recebendo esse desconto para que o seu filho receba a melhor educação do mundo, da educação adventista. Estaremos aguardando vocês. Muito obrigado, professor Robson, aqui pela dica. Olha, você ficou ligado aí, né? Já entendeu, né? Se você procura agora a instituição adventista e diz, olha, eu vi o convite lá no Tempo de Esperança, você vai receber um desconto mais que especial. Tá bom? Olha, um detalhe importante para você que está acompanhando da sua casa aí, você pode estar interagindo conosco através do número 9217-3089, eu vou repetir, 9217-3089, é o mesmo número que nós usamos aqui no Tempo de Esperança, no programa da rádio, e você pode estar interagindo, participando, mandando seu alô, mandando foto, assistindo a programação com a sua família. Eu desde já queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está no Residencial Salvação. Mandar um abraço também para o pessoal do Pindobal, que está ligado na programação também, do Diamantino, olha, pessoal que está ligado aqui no Pixuna do Taparás também, um abraço de esperança para todos vocês.
Durante toda a semana, na nossa programação, você vai poder mandar mensagem, interagir, participar através do número 9217-3089, 9217-3089. Agora é tempo de louvar, é tempo de adorar, é tempo de meditar numa linda canção que o Dilson Castro vai cantar para a gente agora. Lançamento Novo Tempo, o som do pastor. Eu tenho um bom pastor que me leva para andar nos pastos de sua glória, nas fontes transbordantes de sua graça. E esse bom pastor quer comigo falar, então me leva além, para um lugar de silêncio para escutar sua voz. Aonde o meu eu não fala, meu ego não emite som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor fala, eu posso ouvir com nitidez. Sua voz ecoa no silêncio, no relacionamento com meu ser. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. Som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor fala, eu posso ouvir com nitidez. Sua voz ecoa no silêncio, no relacionamento com meu ser. Quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada no lugar da comunhão.
Senhor não vai deixar nada faltar. Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Depois de um belo louvor, Dilson Castro, Som do Pastor, nós voltamos aqui para o nosso quadro importante de orientação, ao qual nós estamos aqui sendo orientados pela doutora Jaque Felício. Doutora, continuando aqui a nossa conversa, agora é aquele momento de tentar minimizar esse sofrimento, de trazer orientação, de trazer dicas para as famílias que estão nos acompanhando. Nós falamos de alguns pontos, aqui a senhora pode até me lembrar, se eu esquecer de algum, falamos aqui do tempo na família, ali como a gente está conseguindo lidar com essa pandemia, com essa crise. Falamos também das consequências de tudo isso aqui, falamos da imersão tecnológica ali no meio do lar também, né? E também de lidar com as diferenças que às vezes a gente nem percebe. Casou, estava ali não sei quanto tempo casado, mas depois, agora passando muito tempo junto dentro de casa, a gente começa a descobrir algumas coisas ali que você diz assim, ixi, eu não sabia disso. Quais são as orientações, quais são as dicas que a senhora pode estar trazendo aqui para a gente aqui no programa de hoje, que possa vir a contribuir, a minimizar esse sofrimento? Ok. Bom, é muito importante falarmos sobre esses passos, né, que vão estar favorecendo o bem-estar aí do conjunto familiar. Bom, eu diria que uma das primeiras colocações feitas por estudiosos é a não mudança de rotina. É necessário ter uma rotina, mas a rotina precisa ser semelhante à que tinha antes da pandemia. Você pode se perguntar, mas como que eu vou manter uma rotina se o filho antes... Eu ia fazer essa pergunta agora, manter a rotina, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas mudou tanta coisa, como é que pode? Mas veja, o filho, o esposo, né, a esposa, antes saíam de casa para alguma atividade. Vamos supor, a criança ia para a escola, o marido ia para o trabalho, a esposa talvez fosse fazer compras ou ia para o trabalho. Essa rotina precisa ser mantida como? O filho, mesmo que ele não saia do ambiente do lar para ir para a escola, mas aquele horário de estudo precisa ser preservado. Ele precisa estar em um ambiente organizado, limpo, para que ele consiga estudar. Né? Como as aulas estão sendo remotas, e ainda que é bem sabido, né, entre nós que algumas escolas públicas as aulas não estão acontecendo nem de maneira remota, mas esse horário de estudo precisa ser preservado. O esposo saía para trabalhar, agora está trabalhando em casa de maneira remota. É o mesmo estilo, ele precisa daquele cantinho organizado, limpo, para que ele estude o mais semelhante possível ao ambiente de trabalho que ele tinha, da mesma forma a esposa. Então, se cada um continuar com a sua rotina, o que vai acontecer é que os conflitos vão minimizarem. O que acontece é que nesse período nós queremos inovar. A gente quer fazer rotinas diferentes. A rotina é importante, mas quanto mais semelhante ao anterior, lembrando, semelhante não quer dizer igual, é semelhante com adaptações. Então, minimizam-se assim os conflitos em relação à rotina. Deixa eu ver se eu entendi. Então, deu a hora, 9 horas, 8 horas, 6 horas, a hora do trabalho, e a pessoa diz, agora eu vou para o meu trabalho. Aí ela pega ali o seu material de trabalho, senta num cantinho da casa ali, e ali ela diz assim, aqui eu estou trabalhando. O filho, hora do estudo, ele vai para o cantinho da casa, ele estuda. Então, a gente está junto
porém separadas, assim, cada um fazendo as suas atividades, e assim a gente consegue manter a rotina, é isso? Exatamente. É bem certo que, veja, vamos estar todos compartilhando o mesmo ambiente. Então, é importante a coletividade, o respeito, né, pelo espaço de cada um. Se você escolheu ali, né, um ambiente da sua casa para ser o seu local de trabalho, o seu escritório, e de repente as crianças estão fazendo muita bagunça, o esposo está numa reunião Zoom, né, e está falando muito alto, você pode ir lá e até sinalizar: olha, eu estou precisando de um pouco mais de silêncio. Mas se esse silêncio não ocorrer, lembre-se, você está trabalhando no coletivo, em um ambiente coletivo. Então, você pode mudar de espaço. Você pode procurar um outro ambiente onde você possa ter esse momento de silêncio que tanto precisa. Às vezes a pessoa diz assim: eu só gosto de lavar roupa ouvindo música, né? E tá lá a música tocando lá bem alto, e a pessoa aqui, ixi, rapaz, mas não, rapaz, é porque eu só gosto de lavar roupa ouvindo música. Não, mas eu tenho que trabalhar aqui. Aí fica aquele negócio, será que não começa já as faíscas? Isso. Também é muito importante criar momentos de lazer. Você pode se perguntar: mas como assim momentos de lazer dentro de casa, né? Vamos pensar aí em jogos que incentivem e até estimulem a criatividade das crianças. E aí eu preciso ressaltar algo muito importante. Existe até um livro chamado Ócio Criativo. Quando estamos em momentos ósseos, né, que é o não fazer nada, geralmente a gente está propenso a criar alguma coisa. Então, se você lembrar lá naquela época, né, que não se tinha tanta condição de comprar carrinhos, o que se fazia? Diante do ócio, não tenho nada para fazer. As crianças pegavam chinelos, colocavam tampinhas de garrafa, um arame e faziam carrinho. Iam brincar. É diante do ócio que nos tornamos criativos e precisamos ensinar isso às nossas crianças. Então, o ideal não precisa todo momento livre estar diante de aparelhos eletrônicos, não. Você precisa determinar o período que vai se ficar diante desse aparelho eletrônico. E talvez seja o momento para alguns pais assistirem aquele filme com o seu adolescente, assistir aquele filme com a sua criança, mas lembrando, em família. Então, jogos de tabuleiro, usar a criatividade de inventar mesmo, sabe? Que talvez você nunca ensinou para o seu filho uma brincadeira antiga, como desligar as luzes da casa e brincar do pique-esconde. Olha aí. Né? Já pensou dentro de casa a loucura que poderia ser isso? Mas pode ser muito divertido. De repente fazer até reparos da casa juntos, né, com os filhos ali. Eu particularmente gosto de fazer isso. Tem alguma coisinha para consertar, eu chamo meu filho ali para estar junto ali. E é até interessante isso que você pontuou, porque agora que as crianças estão passando mais tempo dentro de casa, nos leva à reflexão do que elas podem ou não fazer para auxiliar na rotina do lar. E sim, posso dizer a você que já tem estudos que comprovam o quanto é saudável a criança participar da organização da casa, da organização do lar. É claro que atividades devem ser adaptadas de acordo com a idade e tamanho da criança. Então, nem que seja assim, mas eu vou pedir para o meu filho de 4 anos, 3 anos, arrumar a cama. É claro que não vai arrumar e deixar esticadinho como você deixa, mas ele precisa fazer parte dessa rotina. Chegou em casa, o sapato ficou lá na porta? Não, filho, pegue o sapato e coloque lá na sapateira, guarde o sapato, guarde essa vassoura no lugar. O copo, ele não vai talvez alcançar para lavar, mas pelo menos pegar lá de onde ele estava tomando suco, a água e colocar na pia. São pequenas atividades que vão trazer benefício para o crescimento da criança, o desenvolvimento, porque ela vai aprender a ter responsabilidade sobre o ambiente que ela vive, o ambiente que ela partilha, né? Então, doutora, pelo que eu entendi, é possível sim ser feliz em família, mesmo em meio a toda essa pandemia, essa crise. Exatamente. Precisamos pensar em criar momentos coletivos que sejam saudáveis. Lembrando que sim, haverão vários momentos em que cada um vai estar no seu espaço. A mulher que antes ficava em casa e podia ficar descabelada, ficar desarrumada, ela precisa ter esse espaço ainda. Ela precisa ter esse momento ainda. E aí, meninas, arruma aquele quartinho lá de visita e coloca o marido para trabalhar lá. Enquanto ele está no seu horário de trabalho, você vai viver o seu momento, o seu espaço, né? Mas é importante entendermos que mesmo estando em convivência coletiva por um tempo muito maior, nós precisamos ainda assim proporcionar individualidade, momentos de individualidade para cada membro da família. E criar momentos de lazer, de vivência em conjunto, onde todos possam querer desfrutar.
No começo é difícil, porque há uma estimulação muito grande às telas, né? Aos aparelhos eletrônicos. Então, é possível que alguns pais vão ter que trilhar esse caminho com muito cuidado, dando orientações, chamando um momentinho aqui, 5, 10 minutos, depois meia hora, e vai se criando uma nova rotina sem causar tantos atritos ou conflitos nesse ambiente. Mas é possível estarmos em comunidade, vivendo em harmonia, estabelecendo a rotina e respeitando a individualidade de cada um, convivendo de maneira coletiva, ainda assim. Obrigado, doutora, por sua participação, pelas orientações. Você que está acompanhando de casa pode até estar se perguntando como é que eu consigo viver, como é que eu consigo receber novas orientações para a minha família. Você pode estar acompanhando esse projeto muito bonito, que é o Consultório de Saúde Emocional e Sexual da doutora Jaque Felício. Pode procurar nas redes sociais. Inclusive, você que está precisando de um acompanhamento, pode solicitar dela esse acompanhamento no conforto de sua casa de maneira remota. Agora, a dúvida que não quer calar. Será que a Bíblia fala a respeito disso? O que é que a Bíblia fala sobre a crise na família? Vamos ver. Olá, pastor Ítalo. Muito bom poder participar com você desse tema tão interessante que é a questão das crises. A Bíblia fala sobre isso? Claro que fala. Quando você pega a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, no livro de Apocalipse, o capítulo 12, do verso 7 em diante, fala que houve uma guerra no céu, uma luta no céu entre Miguel, que é Jesus, e os anjos, né? Os anjos do mal, a antiga serpente, o dragão, o diabo. É assim que Apocalipse 12, 7 vai tratando dessa guerra. Então, Deus sempre teve um plano de vida eterna, de salvação, de saúde eterna, nada de pandemia, de coronavírus, de doença, de desemprego, nada disso. Mas o mal tinha essa concepção de destruir a imagem de Deus nas suas criaturas. E a melhor forma de fazer isso era estabelecer uma crise de confiança, uma crise de identidade. Quem sou eu? Se de fato eu sou o que Deus disse que eu sou mesmo? Então, o mal estabelece essa crise. E aí vem para cá, para o nosso planeta. Quando você pega o livro de Gênesis, no começo, você já percebe tudo isso aí, né? Vem para cá. O homem foi criado para ser feliz, viver uma saúde perfeita, sem morte, sem dor, sem desespero. E Deus disse, se você quer isso que eu planejei para você, você vive comigo, você em comunhão comigo. Então, tá vendo aqui esses frutos? Você pode comer de todos, mas aquele lá não. Não era que o fruto tinha um veneno especial, era uma marca de confiança no cuidado, no amor de Deus. Então, se eu, de fato, creio nisso, confio, vou obedecer. Se eu não creio, eu vou. Então, o mal vem. E mais interessante, pastor Ítalo, é que eles começam essa crise quando o casal, Adão e Eva, um vai para um lado, outro vai para o outro. É muito interessante. Então, quando a família, quando os casamentos, os pais, os filhos vivem cada um do seu jeito, a crise vai estabelecer-se. E essa crise do coronavírus ela é uma filhota da grande crise que é o pecado, que veio não para matar a gente assim, a morte física, mas a morte eterna. A morte eterna, onde vai morrer para nunca mais se levantar. É esse o objetivo da crise. Então, percebe, Deus quer salvar da vida eterna, o mal quer destruir e quer acabar com a nossa felicidade. Então, como é que começa a situação? Quando um casal, lá no Éden, cada um vai para o lado. E o mal fica esperando aquele momento onde a família se divide, onde o casal vai cada um para um lado. Parece a vida de hoje, não é? Cada vez que cada um vai para o lado, as coisas se deterioram. Aí o que acontece? O homem decidiu que queria confiar na serpente, desconfiar de Deus. Deus falou assim, olha, no capítulo 3 em diante, assim, haverá agora a maldição sobre a terra. Você vai morrer, né? As plantas, a terra vai ter cardos, cardos são espinhos, para você poder ganhar o pão, sustentar a sua casa, vai trabalhar duro, vai tirar da terra com suor, né, o seu sustento, e começa tudo que você encontra nesses 3, dos desafios, das lutas que viriam. A saúde não seria mais perfeita, o homem vai morrer, vai trabalhar duro, aí começa toda essa confusão que a gente vive hoje. Então, hoje a crise, ela mostra exatamente isso, que o homem, quando quer ver independente de Deus, ele vai ter dificuldades mil. E aí a crise, quando bate na família, né, como é o caso agora que a gente está vivendo, na nossa realidade,
ela gera ansiedade, medo, dor, desespero, sofrimento, conflito, tudo isso, né, colocado para as pessoas, em grande parte, em grande momento da crise, dentro de casa, juntos, ansiosos, tristes, preocupados. Eu tive coronavírus já. E eu sei o que eu passei no hospital com a minha esposa. A ansiedade bate, o medo de morrer. Então, tudo isso gera traumas na família, situações na família que vai degringolar o relacionamento. Então, nesse momento, o número de divórcio, de violência doméstica, aumentou tremendamente. Por quê? Porque na hora da crise eu perco o controle, eu perco a direção e o rumo, eu perco para onde que eu vou. Esse momento de crise, tenho que entender que ele também ele é passageiro. E esta longa, né? Mas ela vai passar. E quando passar, o que vai ficar? Quem sabe uma pergunta interessante, Ítalo, seria o que posso fazer para enfrentar a crise e sair inteiro no final? Eu anotei aqui algumas coisas que eu achei interessante, né? Não permita que o medo e a agressividade do momento te roube a tua paz. Né? Tome cuidado com muitas coisas que você ouve, né? Das pessoas, da mídia. Pegue a Bíblia para ler o que Deus diz de como enfrentar isso, com paciência, com tranquilidade, com amor, né? Com respeito, com oração. Né? Expresse as suas contrariedades nesse momento de crise, em todo mundo explode, com mais tranquilidade, com oração, com respeito, respirando fundo para não dizer tudo o que você quer dizer, porque você está nervoso, você vai machucar as pessoas. Né? Cuidado para não impor suas opiniões. Uma das crises agora é que tudo está polarizado. As pessoas brigam por suas ideias como se fosse a verdade última. E nem sempre é a verdade última, ok? Não queira ter razão sempre. Já perceberam que as crises em casa e por aí aumentam quando o marido, o pai, a mãe, o filho dizem, não, é assim, acabou, quer ter razão sempre, as coisas vão se complicar. Tá? Reconheça, nessas circunstâncias, que você pode cometer erros. Pode cometer. Está lá em casa, dentro de casa. Claro que vai ter problema. Claro que alguém vai errar. E se for você? Para ser assim, bem honesto, pastor Ítalo, nesse momento das crises, eu tive que pedir perdão para minha esposa já 6 vezes nessa pandemia. No começo, em 7 meses, eu pedi perdão 6 vezes. Por quê? Porque eu não queria que a crise, que começa de uma forma pequena por uma ideia, um pensamento, uma atitude, às vezes impensada, deteriore a minha relação com a minha esposa, com a minha filha, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, né, com meu avô. Então, cuidado, cuidado. Uma coisa interessante, as pessoas estão muito sensíveis. Então, não perca a oportunidade de demonstrar apreço, reconhecimento, valor para as pessoas. Né? Diga para a pessoa, olha, que legal que você fez isso. Olha, muito obrigado por sua atenção. Olha, muito obrigado por seu carinho. Olha, sabe, expressar valor, olha, querida. Está tão complicado, né, as coisas, a falta do dinheiro, a doença, que coisa. Eu vejo você lutando para dar o melhor e manter aqui, né, o ambiente da nossa casa. A mulher fala para o esposo fala para a esposa. Uma senhora que está sozinha aí, lutando com os seus filhos, né, uma carga muito maior, ela para e reconhece o filho reconhece a mãe, que coisa fantástica, palavra de reconhecimento, de demonstração de amor e de valor, como isso alivia a pressão da crise. A crise continua, mas a pressão diminui. Né? Então, tenha calma para se expressar. E você pode aproveitar também esse momento da crise para sonhar um pouquinho sobre o futuro, aprender lições. Vou te contar uma coisa. Eu lembro quando eu soube, né, o médico disse que eu estava com coronavírus, eu parei um pouquinho, abri a janela da minha casa, né, e uma pessoa passava de bicicleta ali, eu comecei a pensar, puxa vida, né? E se eu morrer? Comecei a colocar a minha vida em ordem, sendo honesto com você. Estabeleceu uma crise na minha casa. Eu comecei a tentar colocar a vida em ordem. Se eu sair dessa situação, vou fazer tudo para sair, né? Que coisa eu vou fazer diferente na minha vida amanhã? Então, a crise pode te colocar num patamar onde você para, onde você pensa, você reflete, onde você quer reconstruir as coisas de uma forma diferente, uma forma melhor. Tem coisas que eu estou fazendo agora que eu acho que são melhores, que a crise me fez ver. Então, você tem que aproveitar cada oportunidade, né? Então, tente desfrutar esse momento, mesmo seja de crise, para aprender lições, para aprender sobre amor, sobre respeito, sobre valor, sobre reconhecimento.
E uma coisa interessante que eu aprendi também nesse momento é que a crise, ela é um convite para te aproximar de Deus, para você falar com Deus, para abrir seu coração para estar com Deus. Eu quero apelar a você nesse momento que você venha comigo para conversar um pouquinho com Deus. A crise é um convite para oração, para você abrir o coração. Que tal fazer isso agora, para que as suas crises sejam amenizadas e você tenha mais caminho de solução com a palavra do Senhor? Eu quero orar com vocês, pastor Ítalo, com todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Vamos orar. Pai de amor que está no céu, obrigado por teu cuidado e bênçãos. Conhece nossas lutas, as crises que o mal colocou sobre a nossa vida. Mas queremos, pelo teu poder, pela tua força, pelo teu amor, encontrar caminhos para que as crises sejam vencidas com amor aqui na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Para você, um forte abraço. Até uma outra oportunidade. Pastor Ítalo, é com você aí. Que Deus te abençoe também, pastor. Um forte abraço. Muito obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe e continue te usando como usou nessa noite aqui. Foi muito bom, muito relevante os conselhos. Você que está acompanhando de casa, não custa lembrar que todos os dias, de segunda a sábado, você pode estar ouvindo o Tempo de Esperança através da frequência 93.1 da Rádio Princesa ou através dos nossos aplicativos também. E que todas as noites, de segunda a sexta, temos um encontro marcado aqui na TV Princesa e em nossas redes sociais. Amanhã falaremos sobre finanças. Até que ponto a crise tem abalado as nossas finanças? Será que nós podemos viver mais felizes? Fique ligado na programação de amanhã, um programa especial feito para você. O programa de hoje fica por aqui. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.